Hoje vamos falar um pouco sobre a Assembleia de Deus, a história da Assembleia de Deus. Sei que vai estar inverso, como sempre, vai estar invertido. E eu vou tentar não deixar tão longo, vou tentar não deixar tão cansativo. Não que seja ruim, chato, entenda, pelo amor de Deus. Mas é muito fator histórico, embora que a gente veja milagres extraordinários, batismo, curas dentro da história, mas eu vou abreviar e enxugar um pouco e aconselho, comprem a revista do discipulado, comprem. Principalmente quem é daí de Pernambuco. Daqui onde eu estou agora eu vou procurar saber se tem, vou procurar ver se é a mesma, vou adquirir ela para também depois, posteriormente, fazer o daqui. Mas primeiro eu vou fazer o daí, já que eu tenho o daí de Pernambuco, vou fazer o daí. Então hoje é a lição 3. Não, a lição... Na verdade é a lição 2, perdão, a lição 2, que é a história da das Assembleias de Deus no Brasil, em Pernambuco, enfim. É a história das Assembleias de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para a terceira aula. A história da Assembleia de Deus no Brasil e em Pernambuco. A história da Assembleia de Deus no Brasil, vamos começar por ela? Ela é o seguinte. No Brasil teve sua origem em 1911, na cidade de Belém, no estado do Pará. Foi fundada pelos missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg, que chegaram ao Brasil em 1910. Ambos vieram dos Estados Unidos, enviados por Deus com o propósito de anunciar a doutrina pentecostal. Oh, glória a Jesus! Pelo avivamento da Rua Azusa, trouxeram a mensagem do batismo com o Espírito Santo, que rapidamente se espalhou entre os cristãos brasileiros. O movimento pentecostal enfrentou resistência inicial de outras denominações evangélicas, mas com o tempo cresceu, tornando-se uma das maiores, igrejas evangélicas do país. A Assembleia de Deus expandiu-se para diversos estados, tornando-se a maior denominação pentecostal do Brasil. Oh, glória a Jesus. Vamos falar agora um pouco sobre a Assembleia de Deus em Pernambuco. E a gente já começa com a chamada missionária também e chegada ao Brasil de Joel Caus. Nasceu em Estocolmo, Suécia, em 23 de junho de 1889. Após sua conversão ao cristianismo em 1914, sentiu um forte chamado para a obra missionária. Durante um período de oração, teve uma visão clara, indicando que deveria seguir para o Brasil. Compartilhou essa experiência com seu pai, que inicialmente não apoiou a sua decisão. Contudo, a igreja local reuniu recursos para financiar sua viagem em 1917. Joel casou-se com Signe Held, uma dedicada enfermeira que também compartilhava do desejo missionário. Juntos partiram para os Estados Unidos, onde permaneceram por cerca de 2 meses, antes de seguir para o Brasil. Desembarcaram em Belém do Pará em janeiro de 1918, onde passaram aproximadamente 8 meses aprendendo a língua portuguesa e se familiarizando com a cultura local. Durante esse período, colaboraram com os missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil em 20 de outubro de 1918. O casal Carlson chegou ao Recife, capital de Pernambuco, para dar continuidade à obra missionária iniciada por Adriano Nobre, fundação da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ao chegarem em Recife, os Carlson enfrentaram condições desafiadoras, residindo inicialmente em uma casa simples no bairro dos Coelhos, próximo ao manguezal do rio Capibaribe.
Posteriormente, alugaram uma pequena casa na Rua Imperial, número 812, no bairro de São José, que também serviu como local para os primeiros cultos em 24 de outubro de 1918. Realizaram o primeiro culto pentecostal oficial em Pernambuco, na residência do irmão João Ribeiro, localizada na Rua Velha, número 27, bairro de Boa Vista. Além dos Carlsons e dos anfitriões, estavam presentes as irmãs Josefa Silva e Luísa nesse culto. A irmã Felipa Ribeiro foi batizada com o Espírito Santo, tornando-se a primeira pessoa a receber essa bênção no estado. Oh, glória a Deus! Apesar das dificuldades iniciais, incluindo recursos financeiros limitados e resistência local, o trabalho missionário prosperou. Perdão. Em 1923, iniciaram a construção de um templo no bairro da Encruzilhada, que foi inaugurado em 15 de abril de 1928. Este templo tornou-se a sede da Assembleia de Deus em Pernambuco e, na época, era considerado o maior templo pentecostal do Brasil, sob a liderança dos Carlson. A igreja expandiu-se rapidamente, alcançando diversas regiões do estado e estabelecendo congregações em várias cidades, além do trabalho evangelístico, dedicando-se às obras sociais, incluindo a fundação de um orfanato para crianças desamparadas. Glória a Jesus. O missionário Joel Carlson faleceu em 7 de setembro de 1942, aos 53 anos, após contrair tifo. Durante um batismo em massa, sua esposa Signe Carlson continuou seu legado, dedicando-se às obras sociais e ao fortalecimento da igreja até seu falecimento em 1980. A filha do casal, Ruth Carlson, nasceu em 1º de outubro de 1921, também contribuiu significativamente para a obra, compartilhando testemunhos e relatos sobre a história da Assembleia de Deus em Pernambuco. Em 2018, aos 97 anos, Ruth participou das comemorações do centenário da igreja, testemunhando glória a Jesus, testemunhando o crescimento e a influência da instituição que seus pais ajudaram a fundar. A Assembleia de Deus chegou a Pernambuco em 1918 com a pregação de Manuel Pedro Martins, que trouxe a mensagem pentecostal ao estado. O crescimento da igreja foi impulsionado por pregadores itinerantes e pelo fervor missionário. Com o passar do tempo, a denominação se estruturou, formando congregações e ampliando sua atuação. Um dos marcos na história da Assembleia de Deus em Pernambuco foi a liderança de pastores como José Amaro, que consolidou o ministério no estado. Com o avanço da obra, a igreja passou a ter uma organização mais estruturada, culminando na liderança do pastor Ailton José Alves, atual presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Só vitória, a famosa IEADPE. O pentecostalismo na Assembleia de Deus, desde sua fundação, a Assembleia de Deus adotou a doutrina pentecostal, que enfatiza a experiência do batismo no Espírito Santo, dons espirituais e a evangelização fervorosa em Pernambuco. Esse movimento cresceu por meio de avivamentos e cruzadas evangelísticas. Aleluia. A declaração de fé. Vamos falar um pouquinho da declaração de fé, já que estamos falando agora da igreja em Pernambuco. A declaração de fé da Assembleia de Deus
A Assembleia de Deus possui uma declaração de fé que destaca pontos essenciais da sua doutrina, como a inerrância das Escrituras, a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e a segunda vinda de Cristo. Principais pastores da história da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Aleluia. A trajetória da Assembleia de Deus em Pernambuco foi marcada por grandes líderes que contribuíram para o crescimento da igreja, entre eles Manuel Pedro Martins, pioneiro do movimento no estado, José Amaro, um dos pioneiros líderes a consolidar a obra. José Leôncio da Silva liderou o crescimento da igreja por décadas. Ailton José Alves, atual presidente responsável por uma ampla expansão do ministério e fortalecimento da estrutura eclesiástica. Hierarquia ministerial. Vamos falar um pouco da hierarquia ministerial, como funciona dentro das igrejas, né? Principalmente em Pernambuco. A Assembleia de Deus possui uma hierarquia bem definida. Pastor-presidente, líder máximo da igreja em um estado ou campo ministerial. Pastores setoriais, responsáveis por áreas estratégicas e supervisão de diversas congregações. Pastores setoriais, líderes que supervisionam setores específicos dentro da estrutura da igreja. Dirigentes de congregação, líderes de igrejas locais, auxiliados por outros obreiros. Auxiliar local, serve na igreja em diversas funções, auxiliando o dirigente e o corpo ministerial. Os cooperadores e suas funções. Cooperadores adjuntos servem na organização e manutenção da igreja, incluindo funções como zelador, porteiro, professor da escola dominical ou do discipulado. Vamos falar um pouco sobre as esposas dos coordenadores, ou melhor, dos cooperadores. Auxiliam no trabalho da igreja, contribuindo no discipulado, eventos e suporte às atividades ministeriais. Dirigentes de departamentos, irmãs que lideram órgãos como Círculo de Oração, União de Jovens, Coral e demais grupos da igreja. Só para ressaltar aqui um pouco, a gente também poderia falar um pouco aqui sobre... bem rapidinho, né? Existe o pastor presidente, os pastores setoriais, aí vai de evangelista, pastor presidente, aí pastor setorial, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar oficial, auxiliar local e os cooperadores. Essa seria uma lista um pouco mais detalhada, não falando de cada um na sua própria função, no que eles fazem, mas querendo ou não, todos servem para o reino e a glória de Deus. Gostaria também agora de falar uma conclusão. A história da Assembleia de Deus no Brasil e em Pernambuco é marcada por desafios, crescimento e avivamento desde a chegada dos missionários até os dias atuais. A igreja se tornou uma das maiores denominações evangélicas do país. Seu compromisso com a pregação do evangelho e a doutrina pentecostal permanece firme, sustentado por uma liderança sólida e um corpo de obreiros dedicados à obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que gostem do vídeo. Ficou um pouquinho longo, tentei abreviar muita coisa, mas compre a revista da EBD que vocês vão gostar muito dela, porque na revista da EBD também, mas compre a revista Discipulado, porque vocês vão só crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.